Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Tireocast, o podcast da tireoide. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o nosso programa 1, né? E a gente não podia ter começado de maneira melhor. Eu estou aqui com meu grande amigo, Dr. Clay Rocha de Farias, endocrinologista, focado nas doenças da tireoide. Eu acho que eu posso até te chamar de um tireoidologista, né, Clay? Isso mesmo. O Clay, ele é doutor em cirurgia, doutor em endocrinologia pela Universidade de São Paulo e é membro da diretoria do INDATIR, o Instituto da Tireoide. O Clay é um endocrinologista que tem uma longa e vasta experiência em tireopatias, doenças da tireoide de uma maneira geral. Hoje ele se dedica praticamente ao seu consultório, eu imagino que mais de 90% dos seus pacientes sejam portadores de doença de tireoide, Clay, é isso? Isso. E o Clay ele foi aqui escolhido pela gente aqui para fazer o primeiro programa do nosso Tireocast por todo esse conhecimento dele. Além de ser um grande amigo, é uma pessoa que tem realmente uma vivência muito grande na área das doenças da tireoide. E a gente vai começar, Clay, eu vou te fazer uma pergunta que é o título do nosso podcast de hoje. Clay, você tem tireoide? Isso é uma pergunta bem comum, né, no consultório, e as pessoas às vezes chegam com preocupação, né? Nossa, doutor, eu tenho tireoide, né? Como se isso fosse uma doença. E aí a gente fala, nossa, que bom, né, que você tem a tireoide, né? Porque a tireoide é uma glândula, né? E todo mundo, se não tem um problema, que é uma agenesia, que é nascer sem a tireoide, então você é normal. Ter tireoide é o normal, né? Não é uma doença. Como as pessoas costumam chegar com uma preocupação. Nossa, eu estou com tireoide, né? Então, tireoide é uma glândula e não uma doença. Isso é bastante interessante, né? Porque é a mesma coisa que você fala, né? Eu estou com tireoide, como você dizer, eu estou com fígado, estou com baço, né? Estou com pâncreas, né? Isso Que bom que eu estou com coração, né? Com o cérebro, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender, né? A tireoide é um órgão, não é isso, Clay? Isso. É um órgão endócrino, né? E o que é um órgão endócrino, Clay? Então, a tireoide é a maior glândula que a gente tem no corpo humano, né? Ela está aqui na frente do pescoço, né? Na parte anterior, cervical, que a gente fala, e ela serve para a produção de hormônios, né? O T4, T3, e que são responsáveis principalmente pelo nosso metabolismo. E é um dos poucos hormônios que a gente tem receptor em todas as células do corpo, né? Então, a alteração desse hormônio vai modificar o nosso corpo como um todo. Entendi. Né? Então, Clay, a gente pode falar que a tireoide, o hormônio que a tireoide produz, ou os hormônios que a tireoide produz, eles atuam desde a célula cerebral até as células da unha, da pele, do cabelo, é isso mesmo? Isso mesmo. Então, se você está com o hormônio normal, você vai ter um crescimento normal de unha, de cabelo, o teu raciocínio vai estar normal. Mas se, por exemplo, você tem uma disfunção, né, uma alteração no funcionamento da tireoide, e ela está funcionando a mais, essas funções vão estar aceleradas, vão estar estimuladas. Então, você vai ter irritabilidade, vai ter aumento da frequência cardíaca, que é a taquicardia, pode ter uma diarreia pelo aumento do funcionamento do intestino. Já ao contrário, quando a gente tem uma deficiência, que é a falta do hormônio da tireoide, vem tudo ao contrário, né? Então fica tudo mais devagar. Então o cabelo não cresce, ou tem queda de cabelo, a glândula sudorípara também não funciona, ou a glândula sebácea da pele dando ressecamento. A gente pode ter um cansaço, né? Um desânimo, a frequência cardíaca, enquanto que no hiper, né? Que é o excesso, fica acelerado. No hipo, que é a baixa, vai ficar mais baixa a frequência cardíaca, que é a bradicardia, né? Entendi. Agora, você falou que a tireoide produz o T3 e produz o T4, que são os hormônios produzidos pela tireoide. Mas tem um tal de TSH. O que é esse hormônio TSH, Clay? Explica pra gente aqui, explica aqui para os nossos internautas aqui que estão assistindo a gente. Então, o TSH, muita gente acha que ele é produzido pela tireoide. E não, ele é que regula a produção de hormônio da tireoide. Ele é produzido pela hipófise, uma glândula que a gente tem aqui no meio da cabeça, né? É tanto que o acesso é feito pelo nariz. A hipófise é uma glândula pequenininha, né? Bem pequenininha, em torno do tamanho de uma ervilha.
né? E essa glândula que a gente tem é que produz o TSH. E é o TSH que estimula a tireoide a funcionar. Isso, Entendi. tá? Que estimula na produção do T3 e do T4. Tá. E, Clay, me explica para a gente também mais uma coisa. Os hormônios da tireoide, eles são iguais no homem e na mulher? Porque, por exemplo, você tem a testosterona, que é o hormônio masculino, que embora as mulheres tenham, elas têm uma quantidade muito pequenininha. Então, existem hormônios que são característicos do sexo masculino e hormônios que são característicos do sexo feminino. E na tireoide é assim também? Isso. Os hormônios são iguais, o T4 e o T3. A gente tem uma diferença aí com relação homem e mulher na incidência da doença, principalmente nas doenças autoimunes, né? Do hipotireoidismo, que é a doença de Hashimoto, que é a tireoidite autoimune crônica, que são todos sinônimos, né? Que aí a frequência é muito mais alta na mulher, chegando de 6 a 8 mulheres para um homem, né? Entendi. Então quer dizer que o hipotiroidismo, que é a doença onde a tireoide para de funcionar ou funciona menos do que deveria, é uma doença muito mais frequente nas mulheres. É isso. Isso. Muito bem. Mas o hipotiroidismo acontece no homem também. Acontece no homem também. E é frequente. Para a doença autoimune no homem, que é mais rara do que na mulher, mas quando você vai observar a população geral, no homem é bem frequente. A gente tem muito homem com hipotiroidismo no consultório. E você acha que está aumentando a incidência nos homens? Porque antigamente a gente ouvia falar que assim, doença de tireoide é muito associada ao sexo feminino. E você tinha menos homem ou você acha que hoje o diagnóstico ele é feito com mais facilidade? As pessoas acabam se preocupando mais com a saúde da tireoide? O que você acha? Ou realmente está aumentando a incidência de doenças de tireoide nos homens? Isso é uma resposta, Erivelto, que a gente confabula, né? Mas a gente não consegue bater o martelo, porque acha que fatores como poluição, estilo de vida, né, o sedentarismo, aumento da obesidade tem feito aumentar o hipotireoidismo, né, a doença da tireoide como um todo, tanto no homem quanto na mulher. Então a gente vai ver mais homens com doenças da tireoide, porque vai ter mais mulher também. Então, proporcionalmente, acaba vindo mais homem. A outra questão é, a gente está muito melhor no diagnóstico, né? Os exames são muito mais sensíveis, né? De TSH, ultrassom, do que era 50 anos atrás, né? Hoje está mais fácil fazer o diagnóstico? Isso, muito mais fácil. Interessante. Agora, você falou que a tireoide produz o T3 e o T4. E qual que é o mais importante, né? Porque muita gente fala assim, eu fui no meu médico, o meu médico só pediu TSH, ou o meu médico só pediu o T4. Como é que é? Precisa pedir todos os hormônios? Qual que é o hormônio mais importante? A tireoide produz o T3 e o T4. Qual dos dois ele é mais importante no metabolismo? Explica pra gente aí, Clay. Em nível de saúde pública, Erivelto, a gente consegue fazer o diagnóstico apenas com o exame do TSH, né? E aí, estando alterado, e em saúde pública, a gente tem que pensar nos gastos, né, que a gente tem. Isso é muito importante num país como o Brasil, não é? Isso mesmo. E aí a gente faz esse rastreio, que pode ser em uma população grande, e depois a gente faz o exame mais específico, que aí seria o T4, para o hipotireoidismo, né, quando tem a falta do hormônio, e o TSH e T3 no hipertireoidismo, né? São mais sensíveis esses dois. Para detectar se é uma doença autoimune ou se o paciente está tomando uma medicação em excesso ou está fazendo uso de alguma medicação que altera o funcionamento da tireoide, aí a gente pode pedir os autoanticorpos, né? Que a gente tem a antitireoperoxidase, antitireoglobulina e o TRAB. E isso daí, esses autoanticorpos, você vai fazer quando você tem suspeita de uma tiroidite. Isso. Tá. E uma coisa muito interessante, né, que eu queria perguntar para você. Então, quer dizer o seguinte, se você vai fazer um check-up, né, você não precisa fazer dosagem de TSH, T3, T4, anticorpo, antiroglobulina, anticorpo, antiperoxidase. Você pode só fazer o TSH num primeiro momento, que vai dar normal na maioria das pessoas,
e aí, de acordo com uma eventual alteração do TSH, aí você vai investigar, é isso? Isso mesmo. E a gente tem pego muitos pacientes com um calhamaço, né, de exames, e Demais, não né? só esses que a gente está comentando que são importantes, mas com T3 reverso, com tireoglobulina, né, que são exames que a gente pede em situações muito atípicas, né, que não é a rotina, né, e isso onera os convênios, onera o SUS, né, o sistema de saúde, e quem paga a conta é a gente, com imposto ou com aumento das mensalidades do convênio, né? Olha só que interessante, né? Então, para a gente fazer uma triagem de doença de tiroide, é, não precisa fazer um monte de exames, faz os exames básicos. E, na realidade, o conhecimento do médico é o que vai definir quais são os exames que vão ser necessários. Não é por aí, Clay? Isso. Exato. Agora, uma coisa também que eu queria te perguntar, Clay, qual que quando você vai fazer, é muito comum a gente receber no nosso dia a dia, no consultório, exames assim, T4, T4 livre, T3, T3 livre. Qual que é a diferença, né? Para que a gente pede o T4, para que a gente pede o T3, para que a gente pede o T3 livre? Como é que funciona isso, Clay? Uhum. Explica para a gente. Isso é um pouco mais complexo, porque o T4 e T4 livre, primeiro, o que quer dizer isso, né? O T4 livre é quando ele não está ligado a uma proteína, que essa proteína é a TBG, que é a proteína carreadora do hormônio tiroidiano. E o T4 total é o que está ligado a essa proteína. A ação do hormônio geralmente acontece quando ele está a porção livre, porque a proteína é uma coisa enorme e isso atrapalha a ligação do hormônio no receptor. Então, o total é o que está ligado à proteína e o livre é que está sem essa proteína. E o T3 é a mesma coisa, só que aí, no caso, o que a gente está analisando é a triiodotironina, né, o que tem 3 moléculas de iodo. E para a gente tem algumas condições, por exemplo, na gestação, que essas proteínas podem estar alteradas e você tem um aumento, então vai ter um aumento com a ligação com o T4, e você pode ter um desvio, ter um aumento, um falseamento no exame, ter um T4 maior na gestante e um T4 livre menor. Então, como o livre é a que faz a ação, às vezes você pode ter uma gestante com sintomas de hipotireoidismo com um T4 total normal. Entendi. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue destrinchar isso um pouco mais. O que importa, na realidade, é a fração livre do hormônio, de uma maneira geral. É isso? Isso. E o T4, que não é livre, que a gente chama de T4 total, ele está ligado numa proteína que é como se fosse um ônibus. A gente pode dizer isso? Quer dizer, o hormônio está lá dentro do ônibus, que é a proteína, e depois, de acordo com o que ele vai ser utilizado, a gente vai ter a fração livre? É isso? Isso. Estou falando bobagem? Erivelto, eu acho que o ônibus, assim, exemplifica bem, mas eu ainda falo para os pacientes que é como se fosse o hormônio, uma bola de futebol, e a proteína fosse o estádio. Ah, melhor ainda essa porque comparação. O hormônio é minúsculo, né? E agora imagina essa bola ligada a um estádio, eu tenho um espaço que só a bola vai passar. Entendi. Né? Entendi. Puxa, que interessante, que interessante. Então, Clay, quer dizer, tirando algumas situações especiais, como a gravidez, que a gente vai discutir em um podcast específico sobre isso, não tem necessidade da gente pedir o T4 e o T4 livre, e o T3 e o T3 livre? Ou você acha que é importante? Não tem necessidade por um rastreamento básico. 99,9% dos casos você vai conseguir chegar a um diagnóstico só com as porções livres, né? Só com as frações livres. Isso. Perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho dos hormônios tireoidianos, né? Vamos explicar um pouquinho o que são os hormônios tireoidianos. Por que a gente chama o T4 de T4 e o T3 de T3? Da onde vem isso, Clay? Uhum. O T4, que é a tiroxina, né? É uma molécula que a gente tem 4 iodos presentes nela. Por isso que é T4, né? E o T3, que é a triiodotironina, tem 3 moléculas de iodo.
essa alteração de 4 para 3 tem toda uma diferença, né? Então, não é porque o T4 tem mais iodo que a ação dele é maior. Pelo contrário, maior parte da ação dos hormônios da tireoide é desempenhada pelo T3, com 3 moléculas de iodo. 75% dessa ação é desempenhada pelo T3. O T4, que tem as 4 moléculas de iodo, corresponde a 25%. Só que a grande maioria do hormônio circulante está na forma do T4 e não do T3. O hormônio que está no sangue é T4. Isso. Tá. E o T3 ele está mais aonde, Clay? Ele está também, mas é de acordo com a necessidade do corpo, que tem as desiodinases, que são enzimas que fazem o quê? A retirada de uma molécula de iodo do T4 para transformar ele em T3, que é a forma ativa. E aí isso vai depender da regulação do corpo e da necessidade de T4 em T3 na ação. Entendi. O corpo faz essa homeostase, né? Esse equilíbrio. Então, quer dizer, você tem mais T4 no sangue. Isso. Mas o que funciona é o T3. Isso. O que funciona mais, o hormônio mais importante. Só que aí o teu organismo pega essa molécula de T4 e fala assim, eu estou precisando de hormônio tiroidiano. Uhum. E aí, na hora que ele vai precisar de hormônio tiroidiano, ele pega o T4, quebra esse T4, tira uma molécula de iodo e aí ele absorve, é isso? Isso. Aí ele se liga ao receptor, né? E essa desiodase, que é essa enzima que é responsável pela retirada do iodo, é fabricada e ativada pelo próprio organismo, né? Entendi. Nossa, é complexo a coisa, né? É complexo. E isso aí está regulado de acordo com a necessidade do nosso corpo, é isso? Isso. Quando tudo está funcionando bem, né? Porque a gente, em momentos de doença, essas desiodinases ou a própria tireoide pode estar funcionando a mais, a menos, e aí tem uma desregulação, né? E aí o corpo tenta se autorregular, mas tem um limite para isso. Sim. E aí é que quando o paciente vai começar a ter as disfunções da tireoide, aí vai precisar procurar um médico, é isso? Isso. Entendi. E essas disfunções... Primeiro a gente tem as disfunções laboratoriais para depois vir as sintomáticas, que a gente chama dos subclínicos, né? Exatamente. E o que quer dizer isso que você falou? Quer dizer que antes do paciente ter o sintoma, ele tem alteração no exame de sangue? É isso? Isso. Pode acontecer, né? O paciente vir numa consulta de rotina e dizer, tá sentindo alguma coisa? E você fazer o questionário e ele negar tudo, né? Então, tá trabalhando bem, tá animado, tá com sono regulado, não tem taquicardia, o intestino funcionando bem, tudo ok. O paciente não reclamou de nada na consulta. E aí você pede o exame de rotina e esse exame pode vir alterado, né? E normalmente o primeiro exame que vai alterar é o TSH, pelo que você falou, é isso? Você pode ter uma alteração do TSH com o T4, né? Então, o TSH, ele pode vir no hipotireoidismo com a tendência a vir um pouquinho mais elevado, né? Que geralmente, a maior parte dos exames, o valor de referência é até 4,5. Então, ele pode vir assim, um 6,5, com um T4 livre ainda normal, que é até 1,8. Interessante, bem interessante. E aí eu vou te fazer uma pergunta, vou virar. Às vezes... o paciente chega para você, né, no consultório e fala assim, puxa vida, doutor, eu acho que eu estou com hipotiroidismo, porque eu estou com muito sono, eu estou com muito cansaço, eu estou com desânimo, eu estou ganhando peso, mas eu fiz os exames da tireoide e os exames da tireoide estão normais. Como é que pode ser isso, Clay? Aí a tireoide geralmente é culpada por tudo, né? E a gente vê muito estudo aí, principalmente com sobrepeso, obesidade, né? Que a relação, a lógica é quanto mais peso você tem, maior a chance de você desenvolver hipotireoidismo, né? Doenças da tireoide no geral, como nódulo, câncer também e até o hipertireoidismo. E o contrário é o que a gente sempre pensa, né? Que a gente está acima do peso, está obeso e a culpa é da tireoide. Então quer dizer que é o contrário, a obesidade pode prejudicar a tireoide muitas vezes e não necessariamente você está com problema de tireoide
E você vai ganhar peso por causa disso? Isso. É verdade isso? Essa associação de obesidade e sobrepeso eleva em 5 vezes a chance de você ter doença da tireoide. Olha que interessante isso, né? Então, se você tem um ganho de peso, esse ganho de peso, talvez por fazer a sua tireoide trabalhar mais ou alguma coisa assim, vai fazer com que você tenha uma maior chance de ter problema na tireoide, não ao contrário. É isso? Isso, isso. E pode ser essa solicitação pelo aumento do volume corporal, do volume sanguíneo, pode ser pelo infiltrado gorduroso, que pode acontecer na tireoide, né? E ainda porque o corpo obeso é um corpo inflamado. E aí eu preciso dessa inflamação para as doenças autoimunes, né? Ah, e aí a gente vai chegar naquela história das É, tiroidites, né? isso. Das tiroidites autoimunes, né? Uhum. Então a gente vai chegar na necessidade de dosar os anticorpos. E aí você falou quais são os anticorpos, Clay, que a gente pode Isso, dosar? que é a antitireoperoxidase, antitireoglobulina, que a gente usa mais para o hipotireoidismo, né? Que é a doença de Hashimoto ou a tireoidite autoimune crônica. São esses dois anticorpos, né? Antitireoperoxidase e antitireoglobulina, que a gente usa as abreviações anti-TPO e anti-TG, né? No hipertireoidismo, que tem como a doença de Graves, né, a gente usa mais o TRAB, que é um anticorpo contra o receptor do hormônio da tireoide. Entendi. E esses anticorpos é que vão te dar o diagnóstico. Aí você vai poder falar, tem tiroidite. E na prática, Clay, como é que a gente trata a tiroidite? A gente trata a tiroidite diferente, por exemplo, de um paciente que tem hipotiroidismo, mas tem os anticorpos negativos? Porque isso pode acontecer também, né? O paciente pode vir para você com os sintomas, você dosa o TSH está aumentado, não é isso? Aí o T4 vai estar, a fração livre, né? Porque a gente vai dosar a fração livre, vai estar um pouquinho diminuído, você fala, esse paciente tem hipotiroidismo, né? E aí você faz lá as dosagens dos anticorpos, e aí esses anticorpos estão normais. Ou se eles estão positivos, você trata de uma maneira diferente? Como é que funciona isso? Então, a gente fica... Às vezes o paciente tem um hipotireoidismo e vem anticorpo tudo normal, ele só tem alteração hormonal. E aí, uma das causas, quando isso acontece, dessa disfunção tiroidiana na falta da produção do hormônio, pode ser uma agenesia parcial, por exemplo, da tireoide. Então, a agenesia é quando a tireoide não desenvolve. Isso. Entendi. Quando você tem só um lado da tireoide ou uma parte, né? Isso é no processo embrionário, né? Quando a gente está no intraútero e aí não teve o desenvolvimento completo. Entendi. Que a agenesia, aí a gente teria um diagnóstico muito mais expressivo, muito mais fácil de fazer, que já é no teste do pezinho, que é um dos exames que é feito, é a dosagem de TSH ao nascimento. Entendi. Então, a dosagem no teste do pezinho também dosa o TSH. Quer dizer, você pode ter problema de tireoide desde que nasceu. Isso. Entendi. Isso. E que é muito grave para o desenvolvimento da criança, do bebê, né? E é uma medicação muito barata e que tem um efeito que você vai salvar aquela vida, né? No desenvolvimento, tanto cognitivo quanto corporal, físico. Entendi. Entendi. Esse também é um outro programa que nós vamos ter aqui, que são as disfunções da tireoide na infância e na adolescência, né? Agora, Clay, então a gente estava conversando sobre lá o paciente que tem o TSH alto, tem o T4 livre baixo, e pode ter o anticorpo positivo ou negativo. Na realidade, Isso. você vai tratar esse paciente como um hipotiroidismo, ou você vai fazer algum tratamento específico pelo fato dele ter uma tiroidite? Quando a gente tem uma situação que acontece frequente, é o anticorpo positivo, às vezes bem positivo, né, muito alto, às vezes ele nem consegue dosar, mas o TSH e o T4 estão normais. Você ainda não tem o hipotireoidismo em si, né? Você tem só a doença autoimune, você tem só a tireoidite, mas a tua tireoide ainda não foi afetada o suficiente para causar uma alteração hormonal. Isso pode acontecer muito no início do diagnóstico. Não é comum a gente pegar assim, mas pode acontecer.
E aí tem muito paciente que fala, e aí o tratamento, né? Trata ou não trata? Eu vou tratar esse anticorpo, estando o TSH e o T4 normais, né? Isso é bem complexo, né? É um pouco controverso, mas no consultório, o que é que a gente costuma fazer? Você tenta deixar o TSH o mais baixo possível, porque o TSH alto, 5, 6, 7, 8, ele é imunoestimulante, então ele vai estimular a doença inflamatória da tireoide nos autoanticorpos. Então, às vezes, a gente precisa usar uma dose pequena de hormônio para poder fazer esse controle, para ele não progredir na doença inflamatória, né? Entendi. Para ver se ele se livra do uso contínuo da medicação, que é o hipotireoidismo. Geralmente, quando a gente começa a medicação, a grande maioria dos casos, você vai ter que usar esse medicamento a vida inteira. Né? É uma doença crônica, é como hipertensão, é como um diabetes, né? Entendi. E, e a outra coisa, como anti-inflamatório aí para essa tireoide, que aí foi minha tese de doutorado, né? Até que eu terminei em 2014, está fazendo 10 anos agora. Parabéns, parabéns. Que aí a gente usou o selênio, no caso a selênio-metionina, que é um selênio orgânico, né? Que é o mais parecido que a gente tem no corpo e que a gente ingere dos alimentos, que a principal fonte é a castanha do Pará. E aí, esse selênio, ele entra como um antioxidante no funcionamento dessa tireoide. É tanto que na pesquisa, a gente, em 3 meses, a gente conseguiu reduzir em 40% o número dos autoanticorpos, né? Essa antitireoperoxidase e antitireoglobulina. Nossa senhora, né? Teca, anota aí, nós vamos ter que fazer outros programas com o Dr. Clay, porque tem muita história aqui para contar para a gente sobre isso, sobre o selênio, sobre as tiroidites, porque é uma coisa que a gente ouve muito hoje em dia, né, Clay? Ah, doutor, eu fui neste ou naquele profissional, ele me deu um monte de suplemento para tomar, a gente vai ter que conversar melhor sobre isso. Mas eu não sei se a gente vai ter tempo hoje, Clay. O que eu queria perguntar para você agora é o seguinte, você falou que a gente tem que tratar, que a gente tem que dar hormônio tiroidiano, e aí a pergunta que não quer calar, como é que você trata o hipotiroidismo? Qual é o melhor remédio para você tratar? Você disse, às vezes eu preciso dar uma dose baixa de hormônio tiroidiano, às vezes eu preciso tratar com com uma dose um pouco mais alta, mas qual que é o hormônio que você tem que dar? O que você dá para os seus pacientes? Eu acho, Erivelto, que a gente tem que voltar no início da nossa conversa, né? Que o paciente chegar e eu tenho tireoide preocupado, né? Nessa pergunta, o que acontece muito é o quê? Dar iodo, né, para o paciente. Eu acho que a gente está tendo esse problema, né? Chegar com os pacientes e tratando doenças da tireoide com suplementação de iodo. E não é isso, né? Não é isso. Não é isso. O tratamento oficial do hipotireoidismo é a levotiroxina sódica, né? Que é uma molécula criada em laboratório e que age exatamente no receptor do T4. Lá na célula, na periferia, né? E a gente chama de periferia aonde a gente precisa da atuação do hormônio tiroidiano, não é isso, Clay? Então, lá a célula, ela tem um receptor que eu costumo brincar com os meus pacientes, que é que nem um estacionamento de shopping, né? Isso. Então, cada moléculazinha na membrana da célula tem um lugarzinho onde aquela substância, onde o hormônio tiroidiano vai se encaixar para fazer o efeito dele. Estou falando certo, Clay? Tá certo, Erivelto. Só que além dessa ação que você explicou bem, que é a ação não genômica, né? Que quer dizer o quê? Que não está no núcleo, está na periferia. Está na periferia, na que membrana. É em volta, né, dessa esfera, né, que é a célula. E tem as ações que ele atravessa essa barreira e vai ter a ação nuclear, que é na parte central da célula. Entendi. Então vejam que é importante. E você falou da levotiroxina. Se você comparar a levotiroxina com os hormônios tiroidianos, o T3 e o T4, ela é mais parecida com o T4, é isso? A levotiroxina é o T4, a gente pode dizer que é o T4 fabricado em laboratório? Isso mesmo. Porque quando a gente falou no início que o T4 é a maior parte do hormônio da tireoide, só que ele tem a menor ação. Então muita gente diz, por que não dá o T3 já pronto? Essa é a próxima pergunta. Né? E por que isso acontece? Por causa da própria regulação do organismo. Então, eu vou dar T4, lembra daquelas enzimas que a gente falou das desiodases? E aí, de acordo com a necessidade do corpo,
Essas enzimas vão entrar em ação e vão tirar uma molécula de iodo desse T4, no caso que eu estou tomando, né, como medicação, a levotiroxina sódica, e transformar em T3. E aí tem uma ação mais regulada, né? Entendi. A ação, a meia-vida dele, que é o funcionamento dele, é muito maior do que o T3, né? Então, tudo é muito mais fácil de controlar usando o T4. Mas, Clay, tem perigo da gente dar T3 para os pacientes? Porque eu vejo no meu dia a dia, na minha prática, que cada vez mais está se dando T3 para os pacientes. Isso tem algum fundamento científico? Isso é inócuo? Isso pode trazer algum problema para o paciente? A gente vê muito isso, Erivelto, em fórmulas de emagrecer, no próprio tratamento do hipotireoidismo, ou naqueles pacientes que estão com o tratamento do hipotireoidismo, mas ainda com sintomas. Então, alguns profissionais lançam mão desse T3. O grande problema é que aqui a gente não tem no Brasil nenhum T3 pronto de farmácia, né? Tem que ser manipulado, Sim. né? E o hormônio é microgramas, né? Então tem uma dificuldade nisso, o controle não é o mesmo, né? E nos consensos de tratamento de hipotireoidismo, em raríssimas exceções, a gente pode usar o T3. Então é aquela 99,9% dos casos, a gente usa o T4. Exato. Tá? Que é a levotiroxina. Quando o Clay fala de consenso, o que são os consensos? São as grandes sociedades médicas, né? A Sociedade Americana de Tireoide, a Sociedade Europeia, a Sociedade Latino-Americana de Tireoide. Essas sociedades se unem, unem os grandes especialistas, pesquisam, fazem os estudos para determinar quais são as orientações gerais no tratamento, no nosso caso aqui, que nós estamos falando no tratamento das doenças da tireoide, das disfunções da tireoide. Então, tem os consensos, os guidelines falando sobre hipotireoidismo e hipertireoidismo. Então, isso que o Dr. Clay está explicando para a gente justamente, não é a opinião do Dr. Clay. Isso é o que as sociedades médicas, de uma maneira geral, elas recomendam como o tratamento mais adequado. E tem uma coisa, né, Clay, também, que você falou muito bem, aqui no nosso país a gente não tem o T3 pronto, né? E aí você manipula, e a precisão de um remédio feito em micrograma, ela é muito menor, não é? Porque a gente ouve falar até de casos de intoxicação por T3, não é isso? Isso. E a intoxicação é grave, porque isso pode causar uma arritmia cardíaca, né? Quadros de irritabilidade, ansiedade, né? Insônia, né? Perda de massa muscular, massa óssea, né? A massa magra do corpo. Então, nessas fórmulas de emagrecer, o T3, você está perdendo não gordura, e sim a massa boa, que é o que a gente deve manter. Exatamente. Então, é por isso que a gente tem que olhar com muito critério, com muito cuidado, né? A administração de T3, porque, como o Dr. Clay explicou muito bem aqui, isso, na realidade, não traz benefício nenhum, ou muito pouco benefício frente aos riscos que esse tipo de medicamento pode trazer, não é isso, Clay? Isso. Né? E a gente consegue controlar o paciente muito bem, normalizar, e a gente tem um argumento muito forte para falar para os pacientes, né? Ah, mas o meu amigo está tomando T3, aí a gente só dá a levotiroxina, né, para o paciente, né, dá o hormônio tiroidiano, e aí quando faz a dosagem, está lá o T3 e o T4 normais, né, por causa justamente disso que o Dr. Clay explicou, porque o nosso organismo, ele quebra, né, a molécula da levotiroxina, que é o T4, em T3, de acordo com a nossa necessidade, não é isso, Clay? Isso. E, Erivelto, eu acho bom a gente fazer uma recordação aí na história, né, do tratamento do hipotireoidismo, porque no início a gente não tinha dosagem de TSH, de T4, a gente não tinha levotiroxina. Então, o diagnóstico era feito só pela clínica em quadros exacerbados, né, que eram graves. E aí, como era feito, já que a gente não tinha esse tratamento? Era feito um carpaccio, né, aquele corte bem fino da tireoide do boi ou do porco, e era ressecado, né, no forno, e você dava pedaços daquilo para o paciente, para poder ver se tinha alguma melhora.
E aí, como é que eu ia acompanhando esse paciente, já que eu não tinha exames, nem TSH, nem T4, nem T3? Eu ia acompanhando pela sintomatologia e vendo a quantidade desse carpaccio seco que eu dava de tireoide para o paciente e aumentar e diminuir. E que é muito parecido com o extrato seco, né, da tireoide que estão usando agora, né, que diz que é uma forma natural e que menos química, né, e que seria ideal. Exatamente. Essas analogias do Clay são ótimas. Essa história da bola de futebol e esse carpaccio eu adorei, Clay. Vou incorporar para explicar para os meus pacientes. Então, na realidade, né, a gente vê que a gente, muitas vezes, nós temos as medicações adequadas e as medicações alternativas não são as ideais, porque nesse extrato de tireoide a gente não sabe. O paciente toma um comprimido, tem uma dose, toma outro comprimido, tem outra dose, não é isso? E, assim, a gente acha que tudo é natural, né? É o melhor, que a questão química não é a boa. Então, assim, eu acho que eu não estou tão velho assim, mas eu lembro, na época da faculdade de medicina, no tratamento de diabetes, a gente ainda usava a insulina bovina. Exato. Né? E aí depois a gente passou para a insulina suína, que era muito melhor, porque dava muito menos alergia. Depois a gente veio para a humana, que é usada até hoje, que é a NPH. Mas eu no consultório, eu não trato mais nenhum paciente com NPH. Eu uso os análogos de insulina, que são substâncias químicas, né? Exato. Com modificação para ter uma seletividade no receptor muito melhor. Então, comparando isso com a tireoide, é como se eu estivesse voltando, em vez de eu usar a levotiroxina, usar o extrato seco da tireoide, é como se eu estivesse usando um análogo de insulina agora e voltar para a insulina bovina, que nem existe mais, né? Exatamente. Então, olha só que interessante, né? A gente vai evoluindo, não é isso, Cleia? A gente vai tendo medicamentos cada vez mais precisos e mais adequados, e como o Dr. Clay explicou muito bem, hoje a gente consegue controlar o paciente, né? E hoje no mercado, aqui no Brasil, diferente de outros países, a gente tem diversas doses de levotiroxina, né, Cleia? Então a gente consegue fazer fazer uma sintonia fina, né? Consegue, sei lá, o paciente está tomando 100, mas aí você dá 112, dá 88, né? Você tem uma variedade de quantidades de hormônios tiroidianos que você pode oferecer para o seu paciente para conseguir a melhor adaptação. E normalmente os pacientes se adaptam bem ou não? Sim, se adaptam bem, porque tem essas diferenças, micro diferenças, né, de uma dosagem e outra, porque a gente tem várias apresentações, né, de 25 até 300 microgramas, e com uma tomada, né, isso é importante a gente falar, em jejum, tem que ser com água e esperar pelo menos 30 minutos para o café da manhã, porque essa acidez e o estômago vazio é importante na absorção do hormônio da tireoide, e que muitas vezes a gente está fazendo o acompanhamento, tomando a medicação, mas tomando com alimento, então você vai continuar em hipotireoidismo, ou a gente vai precisar usar doses mais altas para tentar fazer um controle que não seria necessário, né? Isso que você falou, Clay, é muito interessante, né? Porque eu li recentemente um artigo que falava que 30% dos americanos que tomam hormônio tiroidiano, 30%, um terço, toma de uma maneira inadequada, né? Por diversos motivos. E você explicou que o hormônio tiroidiano, a levotiroxina, ela tem que ser tomada em jejum. Por que ela tem que ser tomada em jejum, Clay? Porque ela precisa dessa acidez do estômago, um pH ácido, né? Para poder ter a absorção, né? E quando a gente está com alimento, o pH fica mais alcalino, né? Do estômago, e aí atrapalha nessa absorção da levotiroxina. É tanto que a gente não pode usar com alimento, né? Nem associar com outras medicações. Então, se você vai tomar, tem 3 medicamentos que você tem que tomar pela manhã, então, primeiro tem que ser a levotiroxina e dar o espaço de meia hora para poder tomar o outro. O que é muito comum é o pessoal tomar medicações para gastrite, como omeprazol, pantoprazol, e esses agem exatamente no quê? Diminuindo a acidez, que é o que eu preciso para a absorção do hormônio da tireoide. E aí, como é que você faz? Como é que você orienta os seus pacientes? Então, eu falo, toma levotiroxina
com água, esperar 30 minutos, não é com café, nem com suco, nada. Não pode ser com café. Não, com água e numa quantidade mínima que o comprimido consiga chegar no estômago, né? Porque se você coloca muito pouca água ou toma o comprimido seco, sem água, só engole, ele pode parar no trajeto do esôfago e só terminar esse trajeto quando você for tomar o café da manhã. Então, ele vai chegar junto com o café e essa absorção vai estar atrapalhada, né? Porque a gente acha que o esôfago ou qualquer víscera no corpo, ela é oca e tem uma passagem. Não, ela é colabada, ela é fechada. Não é um caninho. Não é um cano, né? Ela está fechada e ela vai fazendo movimentos que são peristálticos, né? Para empurrar o bolo alimentar ou o comprimido, alguma coisa que seja. Só que tem que ter um volume mínimo para poder acionar esse mecanismo. Então, se eu pego pouca água, às vezes só a água escorre e o comprimido é muito pequeno para ativar esse mecanismo. Então, ele vai ficar lá parado. E você não tem sensação de entalo, nada. Então, né? Não pode ser muita e não pode ser pouca. Isso. Tá. E qual que é o período, né? Porque tem, às vezes, pacientes falam assim, doutor, eu acordo de manhã, tomo a minha levotiroxina, mas só vou tomar café quando eu chego no trabalho, isso demora 1h30, 2 horas. Tem algum problema isso? Não, quanto mais tempo de jejum, melhor. Quanto mais tempo, melhor. Né? Não tem problema. O ruim é se for menos que meia hora. Entendi. E aquele paciente que não consegue tomar o remédio em jejum? Também é uma situação que acontece, né? Por diversos motivos. Isso. E às vezes o trabalho, né? Trabalha noturno, e aí que horas é esse tá café? Dando plantão. Então. Aí que horas é esse café da manhã, né? Se existe café da manhã. Então, a gente recomenda nesses casos 4 horas de jejum. Absoluto. Absoluto. E aí você pode tomar medicação e contar 30 minutos para a próxima refeição. Então, a gente às vezes tem pacientes que querem tomar à noite, né? Então, se jantaram às 7, né? Se não comer nada, tiver em jejum às 11, ele pode tomar a medicação e meia hora depois fazer a ceia, alguma coisa, ou ir dormir, que não tem problema. Tá. Eu quero fazer, nós já estamos chegando aqui no final do nosso podcast, né? Se deixar, a gente fica aqui umas 3 horas, né? Porque tem muito assunto. Eu quero te fazer uma outra pergunta também, que é assim, muitas vezes o paciente chega para a gente falando assim, doutor, eu não consigo acertar a dose no meu remédio. Estou toda hora mudando. Uma hora tem que tomar 75, uma hora tem que tomar 88, uma hora tem que tomar 112, uma hora tem que tomar 100. Eu não consigo acertar a dose do meu remédio. E aí você vai ver, né? Muitas vezes esse paciente, ele faz exame com o endocrinologista, tá numa dose. Aí depois, no mês seguinte, ele vai no ginecologista, faz o exame de novo, aí muda a dose de novo. Aí ele vai no cardiologista, faz o exame de novo, muda a dose de novo. Como é que é? Tem um período certo para que a gente possa fazer a dosagem dos hormônios tiroidianos, saber, não, aqui está legal. Então, naquele paciente que é virgem de tratamento, né, que a gente fala, não estava tomando nada de hormônio da tireoide, e aí ele começa a usar essa medicação, então começou hoje, amanhã, em jejum, ele vai começar a medicação. Então, a gente conta 6 semanas para poder fazer o primeiro exame para ver se houve controle do TSH e do T4, que é o que a gente quer, uma redução do TSH e uma normalização, um aumento do T4 livre, né? E aí, essa checagem, se ele não conseguiu, só melhorou, mas ainda não chegou nos valores de referência, a gente vai repetir o novo exame com essa nova dosagem que a gente fez o ajuste, com mais 6 semanas. Entendi. Né? Então, quer dizer que 6 semanas é um período mínimo. Isso. Entendi. Então, não adianta ficar fazendo o exame muito próximo, porque a gente não vai ter um resultado fidedigno, a gente não vai ter uma real avaliação. Isso. Entendi. E para cada avaliação laboratorial tem um tempo, né? Então, uma glicemia, se você mede agora, né? Se medida após o almoço, já vai estar diferente. Mas isso, o colesterol, por exemplo, ele precisa de no mínimo 90 dias para ter algum impacto quando eu estou tratando o colesterol. Então, cada exame, cada doença, você tem um tempo, né? Entendi. Já da tireoide são essas 6 semanas, né? Outra coisa que é importante é a manutenção da marca da levotiroxina que você está usando no tratamento, né?
Então, não é que uma marca é melhor que a outra, mas a gente recomenda, se você começou com tal marca, marca A, B ou C, você mantém aquela marca até o próximo exame. Mesmo que você chegue na farmácia, o balconista da farmácia fala assim para você: olha, essa marca aqui está em promoção, você compra 3 caixinhas, só paga uma, porque isso acontece bastante, né? É, Não trocar a marca é muito importante, isso. justamente por causa dessas variações. É. E agora, Clay, para a gente encerrar, eu vou te fazer uma última pergunta, que também é bastante comum. Quando eu vou fazer exame de hormônio tiroidiano, eu tomo a levotiroxina antes de fazer exame ou não tomo a levotiroxina antes de fazer o exame? Então, eu sempre falo para o paciente, me diga o que aconteceu e não se preocupe, né? Porque às vezes o paciente toma a medicação, faz o exame e dá um valor, né? E fala que não tomou. Eu acho que o problema está aí, né? Mas o ideal é o quê? Você colher o exame sem tomar a medicação. Você toma depois. Esse é o ideal. É o ideal. Aí você já leva lá a levotiroxina no É. próprio laboratório, colheu o exame e já toma. E isso Entendi. porque você pode ter, não vai alterar os níveis de TSH, mas você tem um falseamento no nível de T4 livre, que você pode aumentar e aí pode sugerir que a dose está alta ou você está em hipertiroidismo. E foi só porque você tomou a medicação perto da hora da coleta do exame. E existem também algumas orientações, Cleide, da gente não tomar algumas substâncias, tipo biotina, né, que também Isso, pode alterar isso. a dosagem, não é isso? Principalmente nos níveis de TSH aí. E a biotina é muito comum porque a gente tem vários suplementos, né, de polivitamínicos e no tratamento de queda de cabelo, de fragilidade na unha, né? Então muita gente toma e às vezes nem sabe que está tomando a biotina, né? Isso é importante também. Muito bem, falamos bastante, hein? Puxa vida, né? Eu acho que é isso, Cleide. Você quer falar mais alguma coisa? Você acha que tem algum ponto que você gostaria de frisar, além de tudo isso que a gente falou? Não, Lembrando a você que você vai voltar aqui, hein? Pode se com preparar. certeza. Eu acho que eu só não respondi a questão do omeprazol, pantoprazol, né? É verdade. A gente mudou o assunto. Então, o que eu recomendo quando você está tomando um antiácido para gastrite, por exemplo, é tomar a levotiroxina, esperar os 30 minutos e aí você pode tomar o antiácido junto, né, com o café da manhã já. Ótimo. Né? E aí, já que você falou nisso, fala se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Mas e com o paciente quando toma medicação para osteoporose, que também é uma pergunta muito comum, né, no nosso dia a dia. Eu estou tomando aqui, eu tenho que tomar esse remédio uma vez por semana ou uma vez por mês, que é para osteoporose. E aí eu tenho que tomar ele em jejum. Qual que eu tomo? Eu tomo primeiro o alendronato, tomo primeiro a levotiroxina, tomo os dois, não tomo a levotiroxina no dia que eu tomo o alendronato. Como é que eu faço? Eu individualizo isso, porque geralmente quem tem osteoporose é paciente idoso, né? Então eles se confundem muito com essa tomada da medicação. Com o alendronato, que é uma vez por mês que a gente pode usar, eu peço para ele tomar, tem que tomar em jejum, não deitar por causa da questão de refluxo, esofagite, e depois ele pode tomar a levotiroxina e ainda esperar mais meia hora para o café da manhã. Entendi. Ou o que eu oriento é tomar 2 da levotiroxina no dia seguinte, isso não tem problema, né? Você pula aquele só que é uma vez no mês, né? E toma 2 no dia seguinte. Essa é uma dica boa. Ou pular o dia que isso, ao longo do tratamento, não vai fazer diferença. Porque aí a dose média semanal, mensal, vai ficar em 0,0 alguma coisa, não vai atrapalhar. Excelente. Muito bem, falamos muito aqui, ainda temos muito para falar, mas, Clay, eu queria agradecer muito aqui a sua generosidade em estar aqui com a gente hoje, né? Vir aqui, despender o seu tempo aqui para poder orientar aqui as pessoas que nos acompanham, falar da sua experiência gigantesca. Queria te convidar desde já mais uma vez para voltar aqui com a gente e queria que você deixasse aí os seus canais aí para quem quiser conversar com você, suas redes sociais, como é que faz aí para seguir o Dr. Clay aí. Tá. Eu que agradeço, Erivelto, o convite, né? E acho que é muito importante a gente fazer esse trabalho na contramão de tanta desinformação que a gente tem tido, né? A gente está no consultório, então a gente vê isso, né? Então acho que esse programa vem para
é facilitar até a nossa vida no consultório, porque essa fala toda que a gente está tendo aqui, não precisa a gente ficar repetindo, né? Que é o que a gente faz. Faz 30 vezes por semana. É, então. E o meu canal é Clay Farias no Instagram, e aí lá tem o WhatsApp, pode me mandar direct, eu respondo, não tem problema nenhum, tá? Então tá bom. Clay Farias. Muito obrigado, Clay. Obrigado. Um grande abraço para todos vocês, espero que vocês tenham aproveitado bastante aqui. Esse foi o nosso primeiro programa, nós vamos ter aqui grandes especialistas nas diversas áreas. Sigam aqui as redes sociais da Abratip, eu acho que vai passar aqui embaixo, né? Vai mostrando aqui as redes sociais da Abratip. Um grande abraço, muito obrigado, compartilhem, disseminem aqui esse canal de informação e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.